Hoje a gente vai dar início à aula 3 de densitometria óssea. Como eu falei para vocês, a aula será rápida porque eu estou doente, mas eu espero que eu consiga fazer com que vocês entendam um pouco. Hoje a gente vai entender como é que funciona a questão da parte radiológica. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a história, né? Já que vocês fizeram o trabalho, então a gente vai estudar um pouco sobre isso. Essa técnica de densitometria óssea foi desenvolvida por essas duas pessoas. John Cameron, eu acho que se fala assim, e James Sorensen. Sorensen. Isso é mesmo. Mas eu acertei o primeiro? Ela foi desenvolvida no ano de 1963. O primeiro densitômetro comercial existente foi criado pela Universidade de... Você pode falar esse nome aí? Você que falou agora, que eu esqueci o seu. Qual o nome da referente aqui? Da Universidade de... Universidade de Wisconsin. Tem um restinho aqui embaixo. Pronto. Em 1972. Wisconsin, Massachusetts. Sob a tutela de Richard Magnes, fundador da Lumos Corporation. Acho que fala assim, né? Esses nomes em inglês é complicado. Vamos lá. O aparelho foi trazido para o Brasil em apenas 1989, ou seja, muito tempo depois, né? Lembrando que esse ano aqui foi quando essa técnica foi desenvolvida. E o aparelho foi quando eles descobriram como conseguia fazer a medição de densitometria óssea, e também o diagnóstico de osteoporose, porque até então os médicos eles tentavam descobrir o diagnóstico de osteoporose pelo sangue, fazendo exame de sangue. Só em 1963 que eles descobriram, e em 1972 foi quando eles criaram o primeiro densitômetro comercial, a primeira máquina de densitometria óssea. E essa máquina só foi trazida ao Brasil em 1989. Quando esse densitômetro aqui foi criado, ele emitia apenas um feixe de energia. Ele também não identificava as partes moles, só a parte óssea. A medida de massa óssea limitada, a medida de massa óssea, ela limitada. Ela só conseguia avaliar apenas uma parte anatômica, que era aquele exame do antebraço. Em 1987, essa máquina que eles criaram foi substituída por uma fonte de raio-x. Você pode dizer esse nome aqui? Duel Energia. Alguma coisa. Vocês vão ver no próximo slide o que significa. Então, lembre das pegadinhas da prova. Que a máquina de 1972 ela só emitia um feixe de energia. Eu vou explicar a você o porquê desse feixe e o porquê que foi criado de outra forma. Em 1987, foi substituído por uma fonte de raio-x dual energia, esse aí. Vou explicar o que é, que no caso criaram dois feixes, criaram duas fontes de energia.
Sim, só lembrando que esse nomezinho aqui tem essa sigla, DEXA. Então, a primeira geração de aparelho DEXA, qual eram as vantagens? A primeira geração, lembrando que foi em 1972. Quais eram as vantagens naquela época dessa primeira geração de aparelhos? Ela tinha menor tempo de exposição à radiação, melhor exatidão e precisão, aumento do fluxo de fótons. Passou-se a medir mais locais além da coluna lombar e fêmur. Eu acho que eu confundi aqui essa parte. Passou a medir, vou corrigir antes de colocar lá no grupo, viu? A primeira geração, ela media apenas a parte anatômica de antebraço. Vou corrigir e quando eu enviar no grupo eu envio certo. A segunda geração, ela já tinha o nome Fambeano. Ela tinha, além das vantagens, né? Melhor resolução de imagem e menor tempo de exame. Mas, porém, ela aumenta a dose de radiação. Porque aqui em cima, ela tinha um menor tempo de exposição, porém, não tinha a melhor resolução. Já na segunda geração, ela tinha melhor resolução e menor tempo de exame, mas aumentava a quantidade de radiação no paciente. Quando é igual o raio-x convencional. Quando você quer que você consiga mais enxergar. Um exemplo, o exame de tórax, para a gente avaliar os pulmões. A gente ou aumenta para avaliar os pulmões e as costelas, né? Para avaliar os pulmões, a gente colocou certa dose de radiação e para avaliar as costelas, a gente colocou outra dosagem. Da mesma forma seria aqui. Quando aumentou a resolução na imagem, também aumentou a radiação no paciente. Só lembrando que essa radiação, mesmo aumentando, ela ainda é mínima, bem mínima. Aqui está a mesa de raio-x, desculpa. Desculpa, gente. Aqui está a mesa do densitômetro. Na verdade, aqui é o densitômetro inteiro, né? Na segunda geração, ela já fazia uma varredura em um único movimento sobre o paciente. Esse movimento para trás e para frente. Na primeira geração, esse movimento era localizado. Tipo, só existia esse aparelho aqui, ele não conseguia se mover. Ele era parado. Então, se você queria fazer um exame no antebraço, você tinha que colocar lá, você tinha que se posicionar de acordo onde era o feixe. Já nessa segunda geração, a Fibem, a máquina já conseguia tanto ir para frente como para trás, sem precisar que o paciente se movesse. Vocês entenderam essa parte? Sim ou não, gente? Se alguém disser não, eu vou repetir. Repita novamente. Repita aí que a bicha cortou aqui. Pronto. Existem duas gerações do densitômetro. A primeira geração de aparelhos DEXA. Qual era a vantagem dessa primeira geração? Ela tinha menor exposição à radiação,
melhor exatidão e precisão e aumento do fluxo de fótons. Fótons são substâncias, vamos dizer assim, de certa forma magnéticas que o nosso corpo produz. Aqui eu errei, mas eu vou corrigir para vocês. Ela também passou a medir, isso já é na segunda geração, viu, gente? Segunda geração, faz bem. Ela passou a medir mais locais. Só um minuto. Tá, a gente querendo entrar aqui. Sim, voltando. Já na segunda geração de aparelhos DEXA, passou a medir mais locais além da coluna lombar e fêmur. Ou seja, ela passou também a fazer a densitometria de corpo inteiro também. Na primeira geração, você lembra lá na história que ela só conseguia fazer avaliação limitada de apenas uma parte anatômica, que era o antebraço. Na segunda geração, ela já passou a medir locais como coluna, lombar e fêmur, e também a densitometria de corpo inteiro. Na segunda geração, ela já obteve melhor resolução da imagem e menor tempo de exame, mas, porém, aumentou a dose de radiação, explicando novamente, dando o exemplo do raio-x. Quando você quer avaliar a parte mole do raio-x de tórax, que você quer avaliar o pulmão, você diminui a radiação. Quando você quer já avaliar a parte óssea, você já aumenta a radiação. Do mesmo jeito, é na densitometria. O que aconteceu? Ela aumentou a resolução da imagem, a gente conseguiu ver mais a resolução da imagem melhor, porém aumentou a dose de radiação no paciente. Só lembrando que essa dose de radiação, por mais que ela tenha aumentado, ela ainda é mínima. Falando um pouco do equipamento, né? Já na segunda geração, a varredura da imagem em um único movimento sobre o paciente. Ou seja, esse densitômetro aqui, ele começou tanto a vir para frente como para trás, sem precisar que o paciente se mova. Na primeira geração, não é assim, o paciente tinha que se mover de acordo com a parte anatômica que ele queria fazer o estudo. Vocês entenderam? Sim, deu bem entender. Pronto. Vamos olhar como funciona, vou explicar um pouco de como funciona essa parte da densitometria óssea. Nos dias de hoje, a técnica padrão para a densitometria óssea é a densitometria por DEXA, o que seria a abstometria de raio-x em dupla energia. Essa abstometria de raio-x em dupla energia, ela tem dois picos de energia, só que com intensidades diferentes. Se você vir aqui na foto, aqui tem uma intensidade maior do que a outra. Vou explicar a você o porquê que tem uma intensidade maior do que a outra. Ajusta a tensão. Chega, só um minuto. Da densitometria por DEXA, ela tem ajuste de tensão. Ela já consegue ajustar o quanto de radiação que ela quer colocar naquele paciente, para de acordo com com aquele exame que foi solicitado. Para cada tipo de exame, existe radiações diferentes, assim como qualquer tipo de exame radiológico. De acordo com o paciente, com a patologia do paciente, aquela fonte de radiação também vai ser diferenciada.
Essa densitometria por DEXA, ela tem a utilização de dois filtros, sério. Ela consegue filtrar a radiação e gerar duas intensidades diferentes. Ou seja, ela tem dois picos de energia, lembrando, uma energia mais alta e outra mais baixa. Por que dessa energia mais baixa e outra mais alta? Porque ela consegue separar a contribuição dos tecidos moles e diferencia a parte mole do osso. Ou seja, quando a pessoa que faz, nós técnicos que fazemos a densitometria, quando a gente quer avaliar a parte óssea, a gente aumenta a intensidade de energia e quando a gente quer avaliar só as partes moles, a gente diminui. Lembra que antes existia só um feixe de radiação, quando eu expliquei lá na história? Pronto, essa densitometria por DEXA, elas já são dois feixes de radiação. É dois feixes de radiação que eles são jogados, emitidos na mesma hora. Só que um feixe é mais alto, ele tem radiação mais alta e outro mais baixa. O mais alto é para avaliar a parte óssea e o mais baixo é para avaliar a parte mole, as partes moles. Vocês entenderam? Alguém quer que eu explique novamente? Sim ou não, gente? Eu acho que não tá calmo. Eu acredito que não, né? Vamos ver na hora da prova. Enfim, mas eu vou voltar tudo de novo e a gente vai fazer uma revisão dessa aula de hoje. O equipamento é constituído por uma fonte de radiação e detectores. Os detectores, eles estão no braço do aparelho e aqui já é a mesa. E basicamente o aparelho é composto só por essas duas partes, que é o braço e a mesa. Daqui a pouquinho, lá mais na frente, eu vou explicar a você qual é a composição do braço e qual é a composição da mesa. A fonte de radiação emite dois, vou agora já explicando de forma mais contexto para vocês. Quando vocês forem estudar, vocês vão estudar por isso aqui. Eu expliquei aqui no slide anterior, de forma mais comunicativa, de forma mais oral. E aqui já é de forma, aliás, de forma mais. E aqui já é mais o texto, vocês vão estudar por aqui. A fonte de radiação emite dois tipos de energia que atravessam a parte do corpo a ser examinada. Uma energia absorvida pelos tecidos moles, pele, músculo, gordura, e a outra energia absorvida pelo osso, exatamente aquilo que eu expliquei a vocês. Os detectores recebem essa informação e transformam numa imagem que posteriormente é analisada, permitindo assim conhecer a quantidade de massa óssea existente numa dada região do corpo. É basicamente quase a mesma coisa do raio-x digital. Vocês já tiveram aula sobre radiologia digital? Acho que não, né? Sobre o aparelho digital, acredito que não. Mas eu também acredito que vocês vão ter essa aula. É basicamente isso. É, os detectores, eles recebem a informação, os detectores estão aqui. Ele avalia o paciente, recebe a informação e aquela informação posteriormente é analisada, permitindo assim conhecer a quantidade de massa óssea existente numa dada região do corpo. Lembrando que a radiação emite dois tipos de energia que atravessam a parte do corpo. Uma energia é absorvida pelos tecidos moles e a outra é absorvida pelo osso. Aqui nessa imagem vocês conseguem observar a mesa. Aqui é o apoio que é usado na densitometria.
o braço e o tubo de raio-x. Vocês já estudaram a parte do aparelho do raio-x convencional? Já sim. Pronto, vocês sabem que o tubo de raio-x, a ampola de raio-x fica aqui, nessa parte, né? Na parte de cima, não na parte de baixo. Na parte de baixo já é os detectores. Na densitometria é o contrário. O tubo de raio-x fica embaixo e os detectores ficam em cima. Aqui a gente já vai ver a relação dos equipamentos de densitometria óssea. A mesa escaneadora consiste em uma mesa com braço escaneador. Aqui é a mesa e aqui é o braço. A mesa contém suprimentos de força, circuitos eletrônicos, mecanismos monitorizados, fontes de raio-x. Aí já o braço escaneador consiste em um detector e um braço, suporte o qual serve como cabo condutor entre o detector e a mesa. Aqui no braço existe um detector e um cabo entre o braço e a mesa, do mesmo jeito que é no raio-x convencional, que vocês conseguem observar os fios, né? Que ligam tanto o cabeçote quanto a mesa. O braço escaneador inclui um painel de controle que é equipado com dois interruptores de posicionamento, que permite a movimentação do braço, examinador e detector. Como diz que no braço existem dois tipos de controle e dois tipos de interruptores de posicionamento. Esses interruptor é o back frente, que é para frente, para trás e para frente, que permite a movimentação do detector do sentido longitudinal da mesa, e um interruptor left, para esquerda e direita. Ela também consiste no computador. Esse computador, ele armazena e analisa os dados. Tem também controles de comunicação entre eles mesmos e a mesa, monitor e impressora. Ou seja, tudo é interligado. Aqui está o monitor, o teclado e a impressora. Tudo é ligado e interligado à mesa. Vocês vão me perguntar, existe alguma parede baritada que o técnico ele vá para trás para fazer a densitometria óssea? Não existe. Não existe nenhuma. A única fonte de proteger a radiação está mesmo só entre as paredes da sala. Por que isso? Porque o exame de densitometria óssea ele não consiste em fazer o exame de acordo com um grau muito grande de radiação. Como eu falei a vocês, é uma dose mínima. Então, o técnico fica aqui sentado enquanto o paciente está fazendo o exame. Nessa imagem vocês vão ver. Olha, que é o paciente está fazendo o exame e o técnico, posteriormente, está do lado dele. Aí vamos ver quais são as medidas de proteção radiológica. As salas destinadas à densitometria óssea necessitam de proteção radiológica.
Embora os equipamentos de densitometria óssea sejam bem colimados e produzem pouca radiação de espalhamento, não devem ser encaradas como inóculos quanto à emissão de radiação ou espalhamento. Ou seja, por mais que essa dose seja mínima, a gente não deve encarar como uma coisa que a gente não vai receber. Sempre existem radiações secundárias e a gente sempre vai estar recebendo aquelas radiações. Normalmente, os fabricantes enviam junto com o equipamento as curvas de dose em determinadas distâncias. O que seria isso? De acordo com o equipamento, de acordo com a fabricação, com o fabricante, ele fala lá quantos metros aquele técnico tem que ficar longe do paciente, para ele não receber aquela determinada radiação. Quanto à monitoração individual do operador, no caso nós que operamos a máquina, recomendo que seja feita durante um período para garantir as taxas de dose ambiente que são realmente baixas. É como aquele aparelhinho que a gente tem para medir radiação, que a gente recebe nos estágios e que os preceptores têm. Também, os operadores de densitometria óssea também têm esse equipamento e eles têm que medir para garantir que as doses realmente são bem baixas. Vocês entenderam? Gente, desculpa, eu estou um pouco, como eu disse, eu estou um pouco doente, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, foi? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Parar aqui a apresentação para me colocar na outra. Vocês estão me ouvindo direito? Quem não Tá estava bom. no. Pronto, quem não estava no início da aula, eu acho que. Damares, eu acho que ela não estava no início. Pronto, vai ser assim. Amanhã vai haver uma prova, ela vai ter 5 questões, cada questão vai ser valendo 2, e a prova ao todo vai ser valendo 10. O trabalho que eu fiz vai ser valendo 6, e a atividade que eu fiz na primeira aula vai ser valendo 4. Eu vou somar essas notas e vou dividir por 2. Eu acredito que ninguém vai ficar em recuperação, mas caso alguém vai ficar em recuperação, a minha recuperação não será a prova. Eu vou passar um trabalho, vocês vão me entregar e eu vou corrigir e vou dar a nota. Outra coisa. Quem não estava no início, eu estou doente. Estou aqui quase morrendo. Que Deus me livre. E, como eu falei, a aula seria bem rápida, só para vocês verem mesmo, para a gente finalizar a matéria. E desde já eu já quero pedir desculpa a vocês por não ter conseguido dar 100% de mim, mas desde a semana passada que eu havia ficado doente. Quem quiser participar da revisão das 3 aulas, eu vou fazer agora a revisão. Quem não quiser, pode sair. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a prova, sobre o trabalho, sobre a atividade, pode falar comigo. Ok? Vixe, Brenda já saiu, ela estava muito animada para assistir, para assistir a revisão. Vamos olhar. Aula 1, gente. Alguém lembra o que é densitometria óssea que possa me responder? Ou ninguém quer responder? Todo mundo está com vergonha?
Vamos olhar. A densitometria óssea ela é um exame de imagem que avalia a densidade mineral óssea e analisa se há perda de massa nos ossos. Esse exame ele também faz o diagnóstico de osteoporose e osteopenia. Se vocês verem, aqui é um osso normal, aqui já é um osso com osteopenia e um osso com osteoporose. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que já existe uma perda óssea aqui nessas duas fases, mas que a osteopenia tem uma perda óssea gradual e a osteoporose já tem uma perda excessiva. O que é a osteopenia? A osteopenia é uma situação caracterizada pela diminuição gradual de massa óssea. Além disso, a osteopenia não identificada e tratada corretamente, ela pode evoluir para uma osteoporose. Essa osteopenia, ela pode ser reversível com o tratamento. O osso pode voltar a ficar ao normal, mas se ela não for identificada e se ela não for tratada corretamente, ela pode evoluir para uma osteoporose. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença em que há diminuição de massa óssea. Essa diminuição ela já é excessiva, o que faz com que os ossos, consequentemente, fiquem mais frágeis, aumentando o risco de fraturas. Também, na maioria dos casos, a osteoporose ela não leva ao aparecimento de sinais e sintomas. Ela só consegue fazer o diagnóstico se quando aquele paciente já tem aquela fratura, quando ocorre a fratura. Aí o médico, dependendo das indicações, se o paciente, aquelas indicações todas, né, se o paciente já for acima de 65 anos, mulher, 70 anos, dependendo dessa ocorrência, o médico ele já faz ele já pede esse exame de densitometria óssea para avaliar se aquele osso que foi quebrado, eventualmente por uma queda da própria altura, ou uma queda assim que não poderia ter ocorrido a fratura, porque a gente, normalmente, quando a gente cai da queda da própria altura, é muito difícil uma pessoa como eu, que tenho 20 anos, acontecer uma fratura. Mas já uma pessoa que já tem 70, 80 anos, já eventualmente ela já tem mais possibilidade de acontecer aquela fratura. E essa fratura, ela é devido aos ossos estar mais frágeis. E muitas vezes as pessoas não procuram saber se, não procuram fazer esse exame, não procuram saber avaliar como está aquele osso, como está a densidade do osso, se aquele osso está com osteoporose ou se ele está com osteopenia. E as pessoas geralmente só descobrem nos últimos casos. Quais tipos de exame é feito na densitometria óssea? De acordo com cada indicação, ou seja, com o que o médico quer avaliar, a indicação do médico. Pode ser solicitados diferentes tipos de densitometrias ósseas, sendo densitometria de coluna lombar, densitometria de fêmur proximal, densitometria de antebraço, densitometria de corpo inteiro. Como eu já expliquei, vocês vão lá assistir minha aula e ver melhor o que é cada um deles. Quais são as indicações? O exame de densitometria óssea é indicado principalmente para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Pessoas com baixo peso, pessoas sedentárias, pessoas que têm fratura prévia, medicações que aumentam o risco de osteoporose, doenças que aumentam o risco de osteoporose, acompanhamento de osteoporose já diagnosticada, monitoramento de tratamento, quando o paciente ele faz o tratamento tanto de osteopenia quanto de osteoporose. Procedimento também tem aplicação em pediatria para acompanhar o crescimento da criança e do adolescente.
Eu expliquei tanto na aula passada quanto na primeira aula que seria isso. Quando aquela criança já tem uma doença que ela tem ossos frágeis, até se ter aquela doença que chama ossos de vidro, esse exame ela também tem indicação desse tipo de aplicação em pediatria. A densitometria óssea pode ser solicitada em outras condições específicas. Algumas pessoas possuem mais chances de desenvolver problemas de perda óssea e, por isso, pode ter que realizar densitometria óssea regularmente ou em algum momento da vida. Como a gente havia falado aqui, geralmente essa densitometria ela é indicada e solicitada para pessoas acima de 65 anos e de 70 anos. Porém, de acordo com. Acho que tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Como eu havia falado. Geralmente, essa densitometria ela é solicitada para pessoas assim, mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70. Todas essas outras indicações. Só que a densitometria ela não é só solicitada nesses casos aí mais comuns, ela também só é solicitada em casos específicos, como forma de prevenção, para prevenir qualquer tipo de doença que leve à perca de massa óssea. Mulheres na menopausa, pós-menopausa, menopausa cirúrgica. Essa menopausa cirúrgica é quando a mulher ela faz a cirurgia para a remoção dos dois ovários. Mulheres com menopausa precoce, mulheres que têm menopausa antes dos 45 anos. Tabagistas e etilistas. Porque tabagistas são pessoas fumantes e etilistas são pessoas alcoólicas. Como eu havia falado na aula 2, pessoas que são alcoólatras, na bebida, ela tem uma substância que faz com que as pessoas percam o cálcio dos ossos. Então, quando a pessoa passa a ser alcoólatra, que faz que bebe todo dia, toda hora, enfim, ela, consequentemente, está fazendo com que os ossos dela percam cálcio. Então, também é como forma de prevenção. Pacientes com condições de saúde específicas, como hiperparatireoidismo primário, o nome difícil, e outros problemas na tireoide. Eu expliquei que essa doença aqui, ela é um aumento de hormônios na tireoide. Doenças gastrointestinais, patologias reumáticas e coágulos renais. Pessoas com síndrome de má absorção, como doença de Crohn. Quais são as contraindicações? Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, pessoas que fizeram exame com contraste ou de ovário, cirurgia ortopédica extensa ou prótese extensa na região avaliada. Porque, assim como qualquer exame radiológico, quando você tem alguma prótese, quando você tem qualquer coisa que seja de metal, vai aparecer no exame. Então, se você tem alguma prótese no antebraço, você vai fazer a densitometria do antebraço? Não, porque não vai conseguir avaliar a massa óssea do seu braço, porque essa prótese vai estar barrando. E pessoas com obesidade grave. Por quê? Porque a mesa de densitometria só aguenta
é 170 quilos. Então, pessoas acima, com 170 quilos ou acima de 170 quilos não conseguem realizar a densitometria óssea. Periodicidade, o período que a gente pode fazer a densitometria óssea. A densitometria óssea geralmente é feita a cada 1 ou 2 anos, só que a depender do controle de osteopenia ou osteoporose determinado pelo médico, ela pode ter intervalo mais curtos, pode ocorrer intervalos mais curtos, podem ocorrer em casos de rápida perda óssea. Quando a pessoa já tem osteopenia, quando a pessoa tem osteoporose, ou quando a pessoa usa medicamentos à base de corticoides. Esse intervalo, ele pode ser mais curto. Vai depender do que o médico solicitar, né? Alguém tem alguma dúvida nessa parte da primeira aula? Tem alguém aqui ainda? Eu estou aqui. Pronto. Vou parar um pouquinho aqui a apresentação da tela e vou colocar na aula de ontem. Aí eu colocando o PDF. É só um minuto, gente. Vou voltar aqui a apresentar. Pronto. Estão vendo aí? Aqui está de boa. Você tem quantos anos? Eu sempre esqueço seu nome. Entendeu? Sim. Tenho 32. Tem idade de ser meu pai. Tô brincando. Maria, seu pai teve menino muito novo, viu? Tô brincando. Tô brincando. A aula 2 foi mais sobre os exames de densitometria óssea. No geral, os objetivos do exame? Avaliar o grau de osteoporose, indicar a probabilidade de fratura, possibilitar a obtenção de perda óssea através do tempo, ou seja, esse exame ele também possibilita a pessoa se ela vai ter uma eventual fratura de acordo com aquela perda óssea que ela teve. Um exemplo, se eu tenho perda óssea no fêmur, se eu tenho osteoporose, que é o grau mais elevado, se eu tenho osteoporose no fêmur, e eu faço o exame de densitometria óssea, então eu também possibilito de saber se eu tiver alguma fratura. Aliás, o exame de densitometria óssea, ele possibilita também indicar a probabilidade de fratura, é isso que eu quis dizer. Ele também auxilia no tratamento médico. Que seria tratamento médico? Tratamento de osteopenia, tratamento de osteoporose, ajuda também no tratamento pediátrico para aquelas crianças, só um minutinho. Porque esse aqui é um negócio que esse computador tá com vírus, aí fica colocando direto. Pronto. Ele também auxilia no tratamento médico, aquele tratamento que é osteopenia, tratar osteopenia, osteoporose, também no tratamento pediátrico,
que é aquela criança que nasce com alguma doença, como a doença dos ossos de vidro, enfim, todo tipo de tratamento médico que é solicitado por perda óssea, a densitometria óssea também faz com que, aliás, o médico ele sempre solicita a densitometria óssea para qualquer tipo de tratamento de perda de massa óssea. Hoje eu estou falando tudo embaralhado, mas está dando certo. Quais são os preparos para o exame? Quais são os preparos para o exame de densitometria óssea? Ele pede para evitar usar roupas com botões ou fivelas de metal, evitar usar joias, colares, pulseiras, evitar usar sutiãs com arcos de ferro. É recomendado também que a pessoa não tome qualquer suplementação de cálcio no dia. O que seria essa suplementação de cálcio? Que auxilia aquela suplementação que a gente toma para academia. Tem alguns tipos de suplementação que ela contém o cálcio. Então, ele pede também para que a pessoa não ingere, não tome esse tipo de suplementação no dia do exame. Os pacientes que realizaram exames radiológicos com contrastes deverão aguardar no mínimo uma semana para agendar o exame. Vamos lá. Como é feito o exame? A densitometria óssea pode ser feita por um técnico em radiografia ou um médico capacitado em densitometria óssea. Aí vocês podem me perguntar, nós técnicos de raio-x, enfim, pode realizar a densitometria? Não. A gente não pode realizar a densitometria, a não ser que a gente tenha um curso de capacitação ou uma especialização em densitometria óssea. No momento do exame, você será solicitado a trocar sua roupa por um vestimenta de hospital para fazer o exame. Eu coloquei a imagenzinha daquela vestimenta normal de hospital. Geralmente essas vestimentas são cirúrgicas. Geralmente, a densitometria óssea costuma ser feita por um técnico em radiologia e dura cerca de 5 minutos, sendo que 10 minutos quando realizada de corpo inteiro. Qualquer parte do corpo que foi examinado geralmente dura 5 minutos. E só é 10 minutos quando a densitometria for de corpo inteiro. O técnico pede para o paciente deitar-se no aparelho sobre uma mesa acolchoada e posiciona as pernas em um suporte de esponja, ajustando a pelve e a coluna vertebral do paciente. Vocês observarem na imagem, aqui está descrevendo o que está na imagem. O paciente está deitado, com as pernas nesse suporte, aqui é a mesa e aqui é o detector. O laser do aparelho passará em zigue-zague sobre o órgão a serem analisados. Irá digitalizar seus ossos e medir a quantidade de radiação que eles absorvem. Durante esse momento, o paciente é exposto a níveis de radiações baixos e seguros, que são necessários para a formação da imagem. Como eu havia falado ainda há pouco, esses níveis são bem baixos e absolutamente seguros. Logo após a finalização do exame, o paciente é liberado para seguir com suas atividades normais do dia a dia, sem restrições. Eu tinha até dado um exemplo na aula 2, quando o paciente vai fazer uma ressonância com contraste, existe a contraindicação de que você não pode fazer densitometria, só pode fazer densitometria uma semana depois. Já na densitometria, não tem nenhuma restrição. Não tem nenhuma restrição para o paciente, ele pode seguir as atividades normais do dia a dia. Como um exame de raio-x convencional.
O teste de densitometria óssea deverá ser feito em pelo menos 2 ossos diferentes, de preferência o quadril e a coluna vertebral. Por quê? Porque o médico sempre avalia 2 ossos diferentes para ver se é aquele osso. Um exemplo, se ele faz o teste só na coluna vertebral, ele não sabe se o osso do quadril, do fêmur, ele está com aquela mesma perca de massa óssea. Então, ele sempre, geralmente, avalia 2 tipos de ossos diferentes. Aí ele vai diagnosticar. No caso das crianças, é feito o scanner de corpo inteiro e coluna. No exame de densitometria das crianças, é feito a densitometria de corpo inteiro e a densitometria de coluna vertebral. A densitometria óssea não causa dor, ela é indolor. Se você tem dor nas costas, pode ser desconfortável ficar parado durante a verificação. Porque se você tem dor nas costas, né, você vai passar um certo tempo deitado e essa posição pode incomodar. Qual a duração do exame? Que foi o que já tem colocado no outro slide. A densitometria óssea dura em média 5 minutos para a coluna e fêmur e 10 minutos para o corpo total. Coluna e fêmur e antebraço. Como o exame de densitometria óssea é interpretado? O exame de densitometria óssea avalia como resultado final a resistência óssea. Qual seria essa resistência? Se você tem osteopenia, você já tem uma resistência óssea um pouco maior do que quem tem osteoporose. Osteoporose, aquela resistência já diminui bastante. Então, a densitometria, ela também, além de avaliar a densidade óssea, ela avalia a resistência óssea e também avalia a qualidade do osso. Ainda não existe um método para medir com exata precisão a resistência óssea. Portanto, a densitometria óssea é usada como uma medida aproximada, visto que nela essa precisão se aproxima de 70%. Ou seja, ela avalia a qualidade óssea, a qualidade do osso com eficácia, mas já a resistência óssea, ela só avalia uma precisão de 70%. E também não existe nenhum método para avaliar com precisão a resistência óssea. A densitometria óssea de um paciente é comparada às de outros pacientes através de duas notas, a T-score e a Z-score. Vou explicar a vocês o que é cada um. São usados desvios padrões numéricos positivos e negativos. Eu até citei, quando você faz um exame de sangue, um exemplo, você recebe o resultado do exame, mas do lado você consegue comparar o exame de uma pessoa normal, a tabela que dá o exame normal e a sua tabela. Você faz essa comparação. Do mesmo jeito na densitometria. Você também faz essa comparação. No geral, quando a pontuação de um paciente é DP, desvio padrão abaixo do normal, aumenta o risco de fratura. Por exemplo, um paciente com T-score -1, DP, desvio padrão, tem maior risco de fratura do que um paciente com T-score 0 DP. Também expliquei isso de uma forma que vocês conseguiriam entender melhor. Vamos supor, colocar assim como exemplo, a temperatura. Todo mundo sabe que tem o zero, aí abaixo de zero é negativo e acima de zero é positivo. Do mesmo jeito é na densitometria óssea. O zero é positivo, já o -1 é negativo. Então, se o paciente for diagnosticado com T-score -1,
ele vai ter maior risco de fratura do que o paciente com T-score zero, porque o zero, ele aqui ele vai estar positivo. No próximo slide vocês vão entender. O que é T-score e o que é Z-score, e quais as diferenças. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define a osteoporose com base nessas pontuações, como mostrado na tabela a seguir. Aqui é a tabela de T-score e aqui é a tabela de Z-score. O T-score, preste bem atenção, quem não assistiu a aula ainda 2, né, nessa parte que eu vou explicar para vocês não se confundirem. O T-score é a nota da densidade óssea de paciente comparada a adultos e jovens do mesmo sexo. A densitometria óssea ela é comparada tanto nessa tabela T-score quanto nessa tabela Z-score. A T-score eu tenho 20 anos, né? Vou colocar você que tem 32, se você ainda estiver aí. Você tem 32 anos. Aí vai fazer uma densitometria. Aquela densitometria ela vai ser avaliada na nota T-score. Adultos jovens, por exemplo, sua densidade óssea vai ser avaliada a mesma densidade óssea que a minha. Entendeu? A sua densidade óssea vai ser comparada à minha densidade óssea, que eu tenho 20 anos. Já no Z-score, a nota da densidade óssea de um paciente é comparada a pessoas da mesma faixa etária. Nesse caso aqui de cima, só para não deixar nada em aberto, sua idade vai ser comparada à mesma idade da pessoa do mesmo sexo que você. Então, um exemplo, né? Você tem 32 anos e sua massa óssea vai ser comparada a pessoa também do sexo masculino, uma pessoa de 20 anos, um exemplo. E na Z-score, a densidade óssea do paciente é comparada a pessoas da mesma faixa etária que você. Pessoas que também têm 32 anos. Então, tudo que a densitometria óssea faz, ela é avaliada nessa tabela aqui. Aí aqui já tem a pontuação e aqui tem a definição. Aqui tá bem visível, né? Maior ou igual que menos de um dp, desvio. Só um minuto para me ver aqui. Desvio padrão. Maior ou igual que menos um desvio padrão é normal. Entre menos 1 e menos 2,5, osteopenia. Menor ou igual que 2,5, que menos 2,5, osteoporose. Menor que 2,5, desvio padrão, com fratura por fragilidade, osteoporose severa. Então, a densitometria ela vai avaliar você nessa tabela e também vai avaliar você nessa daqui. Ela vai comparar. Um exemplo, você tem 32 anos e tem outra pessoa que foi comparada com você com 32 anos. Você tem osteopenia e aquela pessoa não tem. Aí também tem a pontuação de Z-score. Qual seria essa pontuação? Maior ou igual que menos 2,0 dp, a densitometria óssea está dentro dos limites esperados para a sua idade. Aí, menor que menos 2 dp, a densitometria óssea está abaixo do esperado da sua idade. Ela vai avaliar qual é a densidade óssea e também vai avaliar se você está dentro dos parâmetros para a sua idade, entendeu? Sim. Você não entendeu essa parte que eu estava explicando aqui da diferença ou você não entendeu a tabela? Olha só, uma parte da tabela eu não entendi. Pronto. A tabela é mais pela uma questão burocrática, porque isso aí quem vai avaliar é o médico. Mas só para você entender bem, que é o que eu vou colocar na prova. A densitometria óssea ela é avaliada em duas tabelas diferentes. Ela vai avaliar na tabela de idade e na tabela de densidade óssea.
Aí está aqui a pontuação e está aqui a definição. Da mesma forma que quando você vê lá um exame de sangue, você tem lá a tabela normal, o que é normal, e tem a sua. Aí você vai comparar. Do mesmo jeito é aqui. Aqui está a pontuação e aqui está a definição. Essa é a tabela T-score, ela avalia a densidade óssea. E essa daqui já avalia a questão da sua idade. Só mesmo por questão burocrática. Entenderam? Quer que eu volte? Não entendeu ou entendeu? Não estou ouvindo direito. Aqui eu entendi. Eu não estou conseguindo ouvir você, não. Eu acho que você está com o ventilador ligado. Pronto, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês não, mesmo assistindo a aula, vocês não conseguiram entender, vocês podem ir no meu PV e me perguntar. Porque amanhã, por mais que a prova não seja tão difícil, pode ser que role alguma dúvida ou até mesmo que vocês se confundam. Então, se você estiver inseguros com relação a qualquer coisa, vocês podem ir no meu PV que eu te falo. Alguém tem alguma coisa para dizer? Ninguém? A outra turma conversava tanto comigo e vocês são tão calados. Gente, vocês estão vendo a minha cara? Eu vou parar aqui a gravação.